que você diria que você mais encontra quando você está nessa jornada de desenvolver líderes, em termos de dificuldade ou gaps que sempre tem, ou geralmente você encontra? E eu acho que é legal você falar um pouco disso, justamente para quem não tem esse tipo de apoio e é um líder, preste atenção nesses pontos e olhe para si mesmo e enxerga e tente enxergar se de repente está também fazendo algo nessa linha que pode ser um problema, né? Boa. Acho que se eu fosse eleger o top one, né, o principal, seria a falta do autoconhecimento, Bruno. Acho que isso é um processo constante que a gente precisa fazer na nossa vida inteira, porque nós não somos os mesmos, a gente muda a todo instante, por todos os estímulos que a gente tem na nossa vida, né? Eu posso dizer que nós somos os mesmos de antes da pandemia para o que a gente é agora. Olha o tanto de coisa que a gente passou, né? E o quanto isso reflete na nossa psique, o quanto isso reflete no nosso comportamento do dia a dia. Então, eu acho que esse é um grande erro, é um grande desafio que um líder tenha, não prestar atenção e não ir atrás do seu autoconhecimento. Quando você não se conhece, você não consegue gerir as suas emoções. Eu não gosto nem de usar a palavra autocontrole, porque a gente não se controla, né? Tem uma frase de Freud que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o eu não é mais o senhor dentro da sua própria casa. Isso significa que eu não me controlo. O que eu posso fazer é gestão das minhas emoções. E aí a gente entra ali na seara da inteligência emocional. A partir do momento que eu me conheço, eu sei o que me irrita, o que eu não gosto, o que pode me gerar algum tipo de gatilho, que tem muito a ver com a minha história de vida, com a minha criança interior, que talvez não foi bem trabalhada, né? E ela vem gritar em algum momento, eu vou projetar no outro. E essa teoria da projeção dentro de psicologia, ela é muito real no nosso dia a dia. Se eu faço algo que eu não tenho ainda muito conhecimento que aquilo é meu, eu vou colocar no outro, porque é muito mais fácil reconhecer um problema no outro do que em mim. Entendi. E isso acontece muito no dia a dia da liderança, né? Sabe aquele liderado que você acredita que ele... esse liderado, você vai cheio de julgamento pro liderado, né, na hora do feedback. Esse liderado é um folgado, esse liderado não sabe se comunicar, não vou com a cara desse liderado. Sabe quando o santo não bate? Uhum. Isso é o principal momento para você prestar atenção em você mesmo, porque muito provavelmente o gap que aquele liderado tem, que aquela pessoa tem, na verdade ele está em você. E como você tem dificuldade de aceitar porque você não faz nenhum tipo de exercício de autoconhecimento, você projeta isso no outro. E isso faz muito mal para sua relação, né? Quantas vezes a gente chama a atenção do outro, a gente não gosta disso no outro e alguém comenta, mas peraí, você faz igual. Né? Peraí, você está também fazendo isso. E aí você não consegue fazer uma gestão interna e aí, provavelmente você não vai conseguir fazer uma gestão externa desse conflito. Então, se eu fosse eleger aí o principal desafio, quem está entrando no papel de liderança ou quem já está, dá uma olhada no seu autoconhecimento. Quanto que você se conhece, o quanto você sabe quem você é, o quanto você sabe quais são os seus limites para conseguir trabalhar isso bem com o outro também. E aí tem uma outra teoria que eu gosto muito, tem inclusive um artigo que ele se chama O Poder da Liderança Autêntica, que é do Bill George. Ele conta um pouco da história de vida dele, uma história de vida super sofrida, ele teve diversas doenças, ele foi recluso para tratar dessa doença, então ele teve um crescimento distante da família dele, e então quem cuidou dele foram enfermeiras que tratavam ele super mal, então ele teve uma história de vida muito difícil. E aí a conclusão desse artigo que ele fala é que não tem problema você mostrar que você passou por situações difíceis, que você errou bastante para você chegar até onde você chegou. As pessoas, elas confiam, na verdade, em quem é vulnerável, né? Então, em quem é autêntico. Então, a autenticidade, na verdade, ela te dá poder, porque ela vai te trazer num patamar de ser humano. O que muitas vezes acontece é que o líder, quando ele assume esse papel, ele mesmo se coloca num lugar inatingível, né? Não Quase que existe, né? endeusado, que não existe. E aí as pessoas passam por não ter tanta empatia e confiança em você, né? Então, se você consegue abrir suas vulnerabilidades, e aí até dentro de psicologia a gente estuda isso, tem um livro de Contato Caligares chamado Cartas a um Jovem Terapeuta. Inclusive eu li esse livro antes de fazer a faculdade, que me deu um bom direcionamento do que eu queria fazer. E ele diz que um bom psicólogo é aquele que tem uma boa dose de sofrimento, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Tá tudo bem você ter passado por sofrimento na sua vida, porque tudo isso
te constituiu enquanto ser humano que você é hoje, e isso hoje se torna exemplo para que outras pessoas se identifiquem com você também. Entendi. Então é isso. Você não precisa ser perfeito, nem achar que deve. Nem né? achar que é, pelo amor de Deus, isso dá um trabalho e não é real, não é eu imagino. verdade. É uma percepção. Eu falo muito de percepções, né? Eu venho estudando muito, eu uso muito a minha experiência, os líderes que eu já tive ou que eu observo. E uma das percepções que eu tenho é que uma pessoa que assume uma posição de liderança, né, passa a ser responsável por outras pessoas e nunca fez aquilo, primeiro, não sabe de fato o que significa liderança, e isso geralmente, tá? Não é 100% dos casos. E também acaba caindo nessa armadilha de achar que eu estou numa posição de privilégio onde eu sou melhor que os outros que estão abaixo de mim. E é completamente o inverso, né? Você não tem privilégio, ou não deveria achar que tem. O que muda é a sua responsabilidade, e ela fica muito maior. Obviamente, dentro de uma empresa, acaba sendo cobrado o resultado, né? E o líder é a pessoa que tem essa interface com o resultado do time. Mas o resultado não é do líder, ou não é ele que gera o resultado. São as pessoas que ele precisa cuidar, que ele precisa garantir que estão bem, que estão aptas para gerar esse resultado. É um pouco do que eu acredito. E a questão da vulnerabilidade gera a identificação, né? Exato. Putz, a pessoa tem problemas, eu também tenho problemas, eu posso ouvir mais essa pessoa. Não existe uma distância, existe uma proximidade.